Era uma manhã de outubro como tantas outras na pequena cidade de Sokolka, no nordeste da Polônia, onde as torres da igreja de Santo Antônio se erguiam contra o céu cinzento como dedos suplicantes em direção ao infinito. O ano de 2008 havia trazido consigo aquela melancolia peculiar do outono europeu, quando as folhas douradas dançam sua última valsa antes de se entregarem um abraço frio da terra. Mas naquele domingo, 12 de outubro, algo extraordinário estava prestes a acontecer. Algo que desafiaria não apenas as leis da natureza, mas também a própria compreensão humana do sagrado. O padre Filip Zdrodowski, um jovem vigário de semblante sereno e olhos que refletiam uma fé inabalável, preparava-se para celebrar a missa das 8h30 da manhã. Havia algo de profundamente humano naquele momento. A rotina sagrada que se repetia há séculos, o mesmo ritual que conectava aquela pequena paróquia polonesa com toda a cristandade. Quantas vezes não havia ele elevado a hóstia consagrada, pronunciado as palavras eternas, tomai e comei, isto é o meu corpo. Quantas vezes não havia contemplado com aquela mistura de reverência e mistério que só os sacerdotes conhecem, o pão que se tornava carne, o vinho que se transformava em sangue. Mas naquela manhã, quando chegou o momento da distribuição da comunhão, algo inesperado aconteceu. Uma das hóstias consagradas escorregou de suas mãos, caindo ao chão como uma estrela que despenca do firmamento. O coração do jovem padre se contraiu por um instante. Não era apenas um acidente litúrgico, mas um momento que exigia toda a sua reverência e cuidado. Seguindo as normas sagradas da igreja, ele recolheu delicadamente a hóstia e a colocou em um pequeno recipiente com água, onde deveria se dissolver lentamente, para depois ser descartada com a dignidade que merece tudo aquilo que foi consagrado. Ao final da missa, quando os últimos fiéis já haviam deixado a igreja e o silêncio voltou a reinar entre as colunas de pedra, o pároco solicitou à sacristã que transferisse a água e a hóstia para outro recipiente. Era uma mulher simples, de fé profunda, cujas mãos calejadas pelo trabalho conheciam cada canto daquela igreja como uma mãe conhece o rosto de seu filho. Com o cuidado de quem manuseia algo precioso, ela colocou o recipiente no cofre da sacristia, aquele pequeno santuário dentro do santuário, onde apenas ela e o pároco possuíam as chaves. Uma semana se passou, 7 dias durante as quais a vida em Sokolka seguiu seu curso normal. As crianças brincavam nas ruas de paralelepípedos, os comerciantes abriam suas lojas, os idosos se reuniam nas praças para conversar sobre o tempo e a política. Mas no silêncio do cofre da sacristia, algo extraordinário estava acontecendo, algo que desafiaria a própria compreensão da realidade. Quando o pároco perguntou sobre a condição da hóstia, a sacristã dirigiu-se ao cofre com a mesma naturalidade sempre, mas ao abrir a porta, algo a fez parar. Um aroma delicado, inconfundível, de pão ázimo fresco, pairava no ar, como se acabasse de sair do forno, como se o tempo houvesse parado naquele pequeno espaço sagrado. Com mãos trêmulas, ela abriu o recipiente e o que viu a deixou sem palavras. No centro da hóstia, que permanecia surpreendentemente intacta, havia uma mancha vermelha, brilhante e curvada, como se fosse uma gota de sangue fresco que pulsava com vida própria. A água ao redor permanecia cristalina, imaculada, como se aquela transformação fosse algo que transcendia as leis físicas conhecidas. Era como se o próprio Cristo houvesse decidido se manifestar de forma visível, tangível, para aqueles corações simples e puros de uma pequena cidade polonesa. A reação foi imediata e profundamente humana. A sacristã, com o coração batendo, descompassado, correu para informar o padre. Quando todos os sacerdotes da paróquia se reuniram diante daquele fenômeno inexplicável, o silêncio que se instalou era carregado de uma reverência que beirava o terror sagrado. Era como se estivesse diante da sarça ardente de Moisés, diante de algo que era simultaneamente familiar e completamente além da compreensão humana. Com a prudência que caracteriza a igreja em momentos como esses, eles mantiveram um silêncio discreto sobre o evento, mas imediatamente notificaram o arcebispo metropolitano Dom Eduard Osorowski. Era um homem de vasta erudição e profunda espiritualidade, que havia dedicado sua vida ao serviço da igreja e que compreendia melhor do que ninguém a responsabilidade que pesava sobre seus ombros naquele momento. Nos dias que se seguiram, a hóstia foi transferida para a Capela da Divina Misericórdia na reitoria, onde foi colocada no tabernáculo como um tesouro inestimável. Por decisão do arcebispo, ela foi retirada da água e colocada sobre um pequeno corporal, onde permaneceu por 3 longos anos, como se aguardasse o momento certo para revelar todos os seus segredos. Então chegou o momento da investigação científica
Em 2011, um fragmento da hoxa alterada foi cuidadosamente retirado e submetido à análise de 2 especialistas independentes. O que descobriram desafiou todas as expectativas e confirmou o que os corações dos fiéis já sabiam. Aquilo não era obra humana. O Dr. Stanislaw e a professora Maria Sobianiec, cientistas respeitados em suas áreas, chegaram à mesma conclusão extraordinária. A estrutura do fragmento transformado era idêntica ao tecido miocárdico de uma pessoa viva que estava próxima da morte, mas ainda as fibras do músculo cardíaco estavam profundamente entrelaçadas com as fibras do pão, de uma forma que era impossível de ser reproduzida por qualquer meio humano conhecido. Era como se Cristo houvesse decidido mostrar de forma literal e científica que sua presença na Eucaristia não era meramente simbólica, mas real, viva, pulsante. O tecido cardíaco encontrado estava em sofrimento próximo da morte, uma representação física da paixão que se renova a cada missa, a cada consagração, a cada momento em que o pão se torna corpo e o vinho se transforma em sangue. Em 2009, a Arquidiocese aprovou oficialmente o milagre, reconhecendo que o evento de Sokolka não se opõe à fé da Igreja, pelo contrário, a confirma. Era uma declaração que ecoava através dos séculos, conectando aquela pequena cidade polonesa com Lanciano, na Itália, onde no século VIII havia ocorrido o primeiro milagre eucarístico documentado da história. O arcebispo Zorovsky, em sua declaração solene de 2 de outubro de 2011, pronunciou as palavras que ficariam gravadas na memória dos fiéis. A substância do corpo ou sangue de Cristo tornou-se disponível aos sentidos humanos. Era como se Deus houvesse decidido falar a linguagem da ciência moderna, usando microscópios e análises laboratoriais para confirmar verdades que a fé sempre soube. Hoje, a hóstia milagrosa permanece na igreja de Santo Antônio, objeto de peregrinação e adoração. Milhares de fiéis de todo o mundo viajam até aquela pequena cidade polonesa para contemplar com seus próprios olhos aquilo que a ciência confirmou e que a fé sempre acreditou, que na Eucaristia Cristo está verdadeiramente presente, não apenas em espírito, mas em corpo, sangue, alma e divindade. E assim, naquela manhã de outubro de 2008, quando uma simples hóstia caiu das mãos de um jovem padre, o céu tocou a terra de uma forma que nem mesmo Dostoiévski, com toda sua genialidade para capturar os mistérios da alma humana, poderia ter imaginado. Pois há mistérios que transcendem a literatura, verdades que superam a ficção e milagres que confirmam que, mesmo em nosso mundo científico e cético, Deus continua a se manifestar àqueles que têm olhos para ver e corações para crer.